Olá a todos, seja bem-vindo. Eu gostaria de agradecer a vocês que estão ouvindo o nosso primeiro episódio. É um prazer estar aqui discutindo um pouco sobre a Bíblia, falando um pouco mais aquilo que a palavra de Deus nos mostra, a palavra de Deus nos traz. E hoje eu queria comentar sobre uma questão que é, para mim, essencial e às vezes nos tira o foco de alguns pensamentos, principalmente políticos ou principalmente posições políticas que a gente pode ter dentro ou fora da igreja. Né? Esse assunto é sobre a nação de Deus, sobre o povo de Deus. Quem é a nação de Deus? Ou o que é o povo de Deus? Bom, vamos lá. Eu vou procurar passar por alguns pontos sobre quem é Israel. Porque quando a gente fala nação de Deus, povo de Deus, a gente automaticamente pensa em Israel. Aqui eu quero apresentar uma distinção que talvez para alguns seja estranha ou seja a primeira vez que a gente esteja mencionando isso, mas é muito importante que você entenda isso. E eu quero, antes da gente efetivamente começar, eu quero dizer aqui que essa aqui é a minha opinião pessoal. Eu espero que vocês procurem entender aquilo que eu estou dizendo. A minha intenção não é atacar, não é mudar a tua opinião. A minha intenção é simplesmente apresentar aquilo que Deus tem me mostrado através da sua palavra. Né? Você tem todo o direito e fique à vontade de discordar de mim sempre que quiser. E isso é até bom para o nosso crescimento, né, para que a gente possa cada vez mais estar avançando de glória em glória. Né? Então, esse pensamento que eu gostaria de deixar sobre o povo de Israel ou a nação de Deus, como eu disse, pode parecer estranho para alguns, pode até contrariar tudo aquilo que você já ouviu até hoje sobre Israel, mas eu creio que é muito importante para a gente ter uma definição clara na nossa mente sobre as promessas que Deus nos deixou acerca de Israel. O que é Israel para você? Quem é Israel para você? O que é a nação de Deus para você? O que é o povo de Deus para você? O quem são essas coisas? Normalmente quando a gente conversa, quando a gente comenta, ou mesmo quando a gente fala na igreja sobre Israel, a gente se refere a duas possibilidades. Ou ao Israel do Antigo Testamento, né, o povo separado, escolhido de Deus, ou a gente está se referindo ao Estado-nação atual de Israel que fica lá no Oriente Médio. Mas é bem esse ponto que eu gostaria de falar. Eu gostaria de sugerir para vocês que quando a Bíblia fala de Israel, não está falando do Estado-nação de Israel existente hoje. E antes que eu perca algum de vocês aqui, deixa eu tirar algumas de suas preocupações. Eu não quero com isso formar nenhum tipo de discussão antissemita, eu desprezo o racismo de qualquer tipo, não tolero isso, não considero nenhuma etnia como superior ou como inferior, também não quero fazer uma teoria da conspiração. Na verdade é muito mais simples, eu quero mostrar para você o que é Israel na Bíblia. Eu quero que você tente entender esse lado. E para isso eu quero mostrar os dois lados. Eu quero mostrar como era o meu pensamento até então, né? Depois de muito estudo e muita oração, eu percebi que quando a gente fala de Israel, a gente às vezes se engana sobre quem é Israel. Né? Então, não se escandalize, não se sinta mal por isso. Se você discorda, como eu disse, você tem todo o direito de discordar. Mas se você tem um pouquinho de paciência, continue me ouvindo aí, vamos discutir sobre quem é Israel. Como eu disse, para alguns parece bem simples. Né? É uma nação no Oriente Médio, e a forma mais recente dela começou lá em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, que é habitada também principalmente por judeus, e que alguns dizem que tem direito àquela terra que data de eventos bíblicos. Né? Essa é a resposta mais simples quando a gente fala sobre quem é Israel, né? Falando agora sobre o Estado-nação atual de Israel. Mas eu quero te dizer que isso não está correto.
pelo menos não nesse conceito que a gente está avaliando, né? Nesse conceito como nação de Deus ou como povo de Deus. Biblicamente, quem é Israel? Quem é a nação de Deus? O que é o povo de Deus de uma perspectiva bíblica? Porque a Bíblia é onde a gente precisa encontrar esses termos, essas respostas. Então, se você não está familiarizado muito sobre essa questão, sobre quem Israel realmente é, aperta o cinto que a gente vai voar hoje. A gente está prestes a explorar a Bíblia de uma maneira que talvez pareça nova para você, mas essas verdades são tão antigas quanto os escritos dos apóstolos. Lá atrás eles já diziam isso. Então, todas essas perguntas sobre quem é a nação de Deus, ou sobre quem é o povo de Deus, a gente consegue responder através de uma única pergunta. Quem é Israel? Então a gente vai pular direto para isso. Quando a gente recebe algumas perguntas sobre de quem é o direito, de quem são essas bênçãos, né, previstas para Israel na Bíblia, torna fácil responder quando a gente entende quem realmente é Israel. E aqui eu quero deixar para vocês uma definição. Israel é uma fé, não é uma etnia, não é um estado geopolítico. É uma fé. Vamos repassar. Em Hebreus 11:1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, para resumir, a fé não é apenas a nossa crença na existência de Deus. É a crença nas promessas de Deus. Nas promessas que Ele um dia iria salvar e iria redimir o seu povo. E como cristãos, a nossa fé está especificamente em Cristo. Cristo é o cumprimento, é a culminação, é o resultado dessas promessas de Deus. Mas como então Israel é uma fé e não uma etnia ou um estado geopolítico? Se você ainda não viu talvez essa definição de Israel como uma fé, talvez você tenha já ouvido o Israel verdadeiro ou Israel espiritual. De qualquer forma, a gente vai manter essa definição de que Israel é uma fé enquanto a gente passa por alguns versículos da Bíblia aqui que mostram quem realmente é Israel, né? E da onde eu tirei essa definição sobre Israel ser uma fé. No livro de Gálatas, por exemplo, todos sabem, foi escrito por Paulo, e lá no 3º capítulo ele mostra a parte da justificação pela fé. E quando a gente começa a ler esse texto, a gente já começa a ver algumas distinções. Em Gálatas 3, nos versículos de 7 a 9, está escrito assim: Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, aqueles que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, o homem de fé. Continuando em Gálatas, no mesmo capítulo, nos versículos 25, 26 e 29, a gente tem outro prisma, que diz assim: Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E continua lá no 29, E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Em Romanos, que também foi escrito por Paulo, e ao longo de todo esse livro ele defende quem é Israel para os judeus e para os gentios e o que isso significa. A gente vai só colocar em ordem aqui, como eles aparecem no livro, você pode lê-los depois. Romanos, por exemplo, capítulo 2, versículo 28 e 29. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Continuando em Romanos, no capítulo 4, Paulo continua fazendo essa distinção entre a fé e a lei, começando com o versículo 13 e indo até o 16, que diz assim: Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil. Porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós.
E Paulo prossegue explicando com mais detalhes essa ideia da fé da descendência de Abraão. Mas vamos pular para o capítulo 9, ainda de Romanos, nos versículos de 6 a 8, porque Paulo resume tudo isso aqui. Diz assim: Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Tudo bem, você pode estar pensando, isso pode realmente ser dessa forma. Mas a gente ainda precisa trabalhar, porque nos últimos 100 anos a gente tem sido ensinado de que o Estado-nação de Israel não é uma farsa. E é especificamente um grupo de pessoas ou uma porção de terra. E junto com esse ensino errôneo, claro, vem algumas interpretações errôneas da Bíblia que são bastante convincentes. E aí é nesse ponto que o dispensacionalismo começa a se tornar um ensino teológico dominante no mundo. Geralmente esse dispensacionalismo ele remonta a John Nelson Darby, mas ele se tornou mais popularizado por Cyrus Scofield. Ele ganhou força depois de alguns anos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando a gente vê aquela perseguição massiva do povo judeu, depois que o nazismo foi destruído, e os judeus reocuparam a Palestina em 48. A Bíblia de Estudo de Scofield, por exemplo, foi publicada pela primeira vez em 1909, e ela ainda é disponível e popular nos dias de hoje. Tem muitos pontos de vista e posições diferentes a serem considerados no dispensacionalismo, mas o principal ensino, no centro desse episódio, é o ensino cristão de que o povo judeu é o povo de Deus, de acordo com o dispensacionalismo. A partir daí, com a ajuda de outros versículos bíblicos e eventos históricos, podemos começar a formar algumas visões escatológicas um pouco particulares. Assim, essa resposta dispensacionalista teológica para quem é Israel é que Israel é simplesmente a descendência física da carne e do sangue de Abraão, através da linhagem de Isaque e de Jacó. Mas o que a gente acabou de ler em Gálatas e Romanos não foi isso, e sim que a promessa que defende da fé e do descanso, do nosso descanso na graça, é garantido por meio da descendência da fé, não da carne e não do homem. Então você vê, é tão engraçado a gente ouvir uma música que muitos de nós ouvimos na escola dominical, biblicamente tão correta, e que tem uma distinção fundamental para esses entendimentos. E a gente tende a não notar isso quando a gente está aprendendo através dessa teologia dispensacionalista, que hoje em dia é tão comum. Até preciso esclarecer que a maioria das igrejas ou os cristãos, a gente não precisa ensinar isso, essa teologia dispensacionalista, porque é o que se supõe no ensino em toda a igreja. Não estou falando que todas as igrejas são assim, mas em muitas a gente vê isso, esse ensino teológico dispensacionalista. E aqui eu quero mostrar alguns versículos também que tendem a levar a gente para entender essa parte como dispensacional. E isso vai completamente contra aquilo que a gente leu em Gálatas. E eu quero mostrar isso aqui para vocês. Começa com uma utilização incorreta que está relacionada com o versículo de Gênesis 12:3, que diz assim: Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Talvez você já tenha ouvido isso de alguém, para apoiar uma assistência militar, uma assistência monetária a Israel, porque está aqui dizendo que ele abençoaria, Deus abençoaria aqueles que abençoassem Israel e amaldiçoaria aqueles que não apoiassem Israel. E eu tinha esse entendimento também. Eu pensava assim, dessa forma, poxa, eu tenho que abençoar o povo, nação, o Estado-nação Israel para que eu seja abençoado. Aí é que a gente começa a entender direito que na verdade não é bem por aí, não é Israel Estado-nação.
isso que a gente acabou de ver aqui em Gálatas e Romanos, escrito por Paulo. E a gente tem que cuidar com isso para que a gente não acabe apoiando algo que está contra a vontade de Deus. Algo que vai contra a vontade de Deus. Um grande exemplo disso, que é muito visível para todos, é a guerra que acontece no Estado-nação de Israel. Sendo que no Novo Testamento, Jesus nos disse para amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando que fazendo guerra a gente está cumprindo esses dois mandamentos? Mas vamos passar mais para frente aqui. Essa bênção, né, de abençoar Israel traz uma prosperidade sobrenatural para aquela pessoa. Para a pessoa que abençoa Israel. Para a igreja, para a nação que verdadeiramente abençoa o povo de Deus. E a chave de ouro para liberar essa prosperidade sobrenatural de Deus é encontrada nesse simples versículo. Abençoarei os que o abençoarem. Agora vamos ver esse versículo sob a luz do nosso novo entendimento, né, de que Israel é uma fé. E eu digo que esse é um novo entendimento, mas na verdade os apóstolos já nos ensinaram isso lá atrás. Vamos ver Gênesis 12 novamente. Como eu disse, esse está no terceiro versículo, Gênesis 12, 3, mas vamos ler desde o 1 para a gente entender o contexto. Diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então essa promessa de Abraão, né, a Abraão, parece que é especificamente apenas para Abraão e para sua descendência, certo? E a gente até vê algumas repetições dessa bênção, por exemplo, em Gênesis capítulo 22. Mas na verdade tem algumas profecias messiânicas que são muito legais e que estão envolvidas em tudo isso. A bênção que virá de Abraão para todas as famílias da terra é Jesus. E essa é uma das razões pelas quais Mateus e Lucas incluem essas genealogias de Jesus. Também tem a importância de mostrar quem foi Jesus em relação ao rei Davi. Mas aqui é importante notar que Jesus também é parente de Abraão. Se você quiser dar uma olhada na genealogia de Jesus, né, normalmente é esquecida, está lá no primeiro capítulo de Mateus. Mas isso que a gente falou até agora não é o foco do dispensacionalismo. As notas de rodapé na Bíblia do Scofield mostra essa explicação sobre Gênesis 12:3. Enquanto ele explica a aliança abraâmica mencionada em Gênesis 15:18, Scofield diz que ela saiu mal. Essa aliança não deu certo. E a gente tem que tomar cuidado com aquelas mega igrejas, com aqueles mega pastores, né, que usam isso para fundamentar os seus ministérios, talvez com algo contra essas nações islâmicas ou qualquer ideia que o povo brasileiro possa ter em relação às nações islâmicas, de forma a apoiar o Estado-nação de Israel. Né? Seja militar, seja monetário, seja de qualquer forma. No livro, por exemplo, de John Hagee, só tem o livro em inglês, e o título é Final Dawn over Jerusalem, ele faz essa declaração: o homem ou nação que levanta a voz ou mão contra Israel convida a ira de Deus. E tudo isso parece, por um lado, estar de acordo com os versículos da Bíblia que usam essa linguagem semelhante. Mas lembra daquilo que a gente comentou logo no começo desse áudio? Quem é Israel? Quando a gente não entende quem é Israel, a gente começa a racionalizar como se Israel abençoasse o mundo inteiro através da tecnologia ou do desenvolvimento médico e de armas, ou que eles são os únicos protetores do Oriente Médio de se tornarem um império islâmico, por exemplo. A gente começa a viajar para esse lado. E assim que eu tenho ouvido algumas vezes quando a gente entende mal quem é Israel, algumas pessoas falam isso para mim. A gente entende mal essa bênção para todas as famílias da terra que foi prometida a Abraão. E isso realmente tira o foco do ouvinte, do povo de Deus, do evangelho que realmente foi pregado. E a gente tem alguns outros chavões aqui que nos distraem ainda mais quando a nossa fé e a nossa cultura têm uma mentalidade um pouco mais política. Por exemplo, eu farei de você uma grande nação. Isso está no Antigo Testamento. A nação de Israel alcançou grandes proporções. Né?
Quando a gente vê as representações de Israel e Jerusalém, quando estavam sob o domínio de Salomão, de Davi, são grandes exemplos da força e da riqueza de Israel. Mas essa mesma nação daquele tempo é o Estado-nação de Israel hoje? É importante a gente perceber que esses prenúncios do Antigo Testamento apontam para Jesus. E Pedro entendeu perfeitamente que a nação de Israel significa na Nova Aliança. Ele sabia que não era uma relação de sangue, exatamente como a gente viu nas cartas de Paulo. Em 1 Pedro 2,9, a gente vê Pedro ensinando aos cristãos, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E esse versículo é fundamental, porque a gente vê todas as ideias que a gente aplica, infelizmente, ao Estado-nação de Israel, aplicado aos crentes, aqueles que creem em Cristo, uma raça escolhida, uma nação de pessoas. Então, novamente, isso ajuda a gente a entender que Israel é uma fé, não é o Estado-nação. Agora vamos falar um pouco sobre a questão das terras. Às vezes as promessas do Antigo Testamento são mencionadas não apenas numa linhagem familiar, mas também fazem referência a alguns rios, alguns marcos históricos. E alguns mal-entendidos sobre quem é Israel também são encontrados nessa parte da terra. Olhando para trás em alguns versículos que a gente vê Israel como uma fé, a gente pode entender facilmente que Cristo e a salvação são o significado dessas promessas. Não são sobre um pedaço de terra que é hoje disputado aqui na Nova Aliança. A terra é extremamente importante para a história da fé, mas não tem nada a ver com o futuro da nossa fé, nem para a nossa fé hoje. Eu acho importante não deixar essa pobre compreensão sobre a terra de Israel para que o povo de Deus reconheça também as atrocidades que eles fazem por lá. Os ensinos dispensacionais da terra pertencem ao estado étnico e se tornou, infelizmente, uma pedra de tropeço hoje na igreja cristã. A gente podia debater se as promessas de terra ainda são relevantes hoje. E se a gente fizesse isso, a gente poderia passar dias indo e vindo e a gente não chegaria em lugar nenhum. Por exemplo, quais são as fronteiras bíblicas, de Israel? E o que o povo tem feito para manter essas fronteiras bíblicas? Isso ainda se aplica na Nova Aliança? Eu não vou entrar em detalhes hoje, mas tem um ótimo artigo e um vídeo também de Adam Graham sobre algumas dessas questões. É um ótimo estudo, vale a pena procurar. Eu acho isso irrelevante, essa questão das terras, para o entendimento um pouco mais amplo que a gente está tentando ver hoje. A gente está ponderando o uso legítimo de uma terra na Antiga Aliança no contexto da Nova Aliança. Por que a gente está olhando uma terra física quando Abraão foi elogiado por saber que não se tratava de uma terra física? Hebreus 11, por exemplo, que a gente já leu lá no começo, que é a definição da nossa fé, nos diz isso sobre Abraão, nos versículos de 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Hoje, nós cristãos, a gente procura a Nova Jerusalém. Assim como Abraão foi ordenado, ele foi orientado para localizar naquela terra algo mais espiritual, algo que seria, e na verdade para nós, a Nova Jerusalém, será inteiramente criado por Deus sem a nossa ajuda. Qualquer objeto do Antigo Testamento, se a gente encontrasse hoje, com certeza seria inestimável, seria muito significativo. Mas ele não pode ter um status maior do que isso. As tábuas das leis, por exemplo, se a gente encontrasse hoje, se eu achasse aqui do lado da minha casa, ok, é um importante artefato bíblico que ele nos prova que a Bíblia é real. Mas a gente tem que tomar cuidado para não elevar isso a mais do que deveria realmente ser. Por quê? Porque isso não é o propósito do reino que Jesus estabeleceu. Exatamente como Abraão nos mostrou, a gente está procurando essa Jerusalém. A gente está procurando essa cidade que o projetista, o construtor é Deus.
E a gente sabe disso, e isso está em toda a Bíblia. Mas tem essa conexão sobre o que é Israel, né? E a gente precisa ter esse entendimento sobre o que é Israel. Começando lá com a redenção de Israel do Egito, isso foi uma sombra para a nossa redenção espiritual, mostrando aquilo que estava por vir, né? Que Jesus nos libertaria. A conquista de Davi, né, sobre Golias foi demonstrada a vitória de Jesus sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo. O templo, no Antigo Testamento, era também um tipo de sombra para o que hoje é a habitação do Espírito Santo. Porque tudo, desde essas alianças anteriores, é um tipo de sombra para a obra espiritual de Deus hoje e no futuro, exceto para Israel. Como a gente já mostrou, existe Israel espiritual. Existe esse Israel que é o povo de Deus, que é uma fé, que não são judeus nem gregos. Na verdade, são os dois, é formado pelos dois. E a sua etnia, sendo judeu, sendo grego, não qualifica nem desqualifica nenhum dos dois para fazer parte ou não do povo de Deus. E vamos trazer isso um pouco de volta para a nossa realidade. Tem um outro termo que surge nessas discussões em algumas pesquisas, que é o termo sionismo. Para quem nunca ouviu falar, com certeza já ouviu falar de Sião, que é um termo, né, muito usado na Bíblia e é sinônimo de Jerusalém. Ele tem vários significados, inúmeros significados, mas um deles é sinônimo de Jerusalém. E sionismo é um termo que surgiu desde o final de 1800, que é especificamente sobre o restabelecimento do Estado-nação de Israel, e que acabou acontecendo em 1948, como já observamos, por causa de alguns eventos como o do Holocausto e todos os conflitos que ainda acontecem hoje pela ocupação de Israel. Especificamente sobre a discussão sobre quem são os legítimos proprietários de Jerusalém. E esse termo ainda é muito relevante hoje, sionismo. Portanto, a gente vê alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, que se posicionam como protetor de Israel, supostamente alinhados com Gênesis 12:3. Mas a gente também vê essa cooptação de uma linguagem figurativa da terra e do povo de Deus, para realmente levar para casa algo que constrói o orgulho nacional ou uma autoestima sobre quem é os Estados Unidos, né? No caso deles que defendem especificamente Israel. Mas nada disso traz uma interpretação consistente daqueles versos que a gente já discutiu. Os Estados Unidos são abençoados porque protegem Israel. Eles são abençoados porque eles protegem a igreja. Israel, quando a gente está falando, estamos falando da igreja, não do Estado-nação. A identidade nacional dos Estados Unidos é cristã. E por ser cristã, permite às vezes que esse cristão dispensacional aplique aleatoriamente esses tipos de bênçãos ou maldições a quem e onde ele quiser. Pode ser a política do Oriente Médio, propaganda de guerra civil, guerra mundial, ou excepcionalismo americano, expansão para o oeste, enfim. Né? São inúmeras aplicações que o cristão dispensacional pode ter. Mas a questão é, como isso se aplicaria no Sermão da Montanha? Pouco depois das bem-aventuranças, logo depois, Jesus faz essa declaração sobre os seus seguidores que afirma uma alusão a Sião que todos os seus ouvintes entenderiam. E isso vai fortalecer ainda mais a nossa defesa de que Israel é uma fé. Está lá em Mateus 5, de 14 a 16. Diz assim: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Sião também significava literalmente uma montanha em Jerusalém. Essa cidade construída sobre o monte é uma referência a isso. E Jesus está afirmando que eles seriam essa cidade construída sobre o monte. Não que os seus parentes literalmente morassem lá, e não que a luz da cidade pudesse ser importada para um outro morro, para um outro lugar do outro lado do Oceano Atlântico. Mas essa é a confusão que alguns políticos, principalmente os americanos, têm feito há um bom tempo. Esse tipo de confusão dessa narrativa não restringe apenas a um conceito ou mesmo aos políticos. Na verdade, é um péssimo hábito que a gente tem na igreja. Acho que na maioria dos casos, às vezes até nem é um abuso intencional,
mas leva, às vezes, a uma desculpa de algumas atrocidades terríveis que acontecem por lá. Porque, quer percebamos ou não, uma vez que a gente tenha solidificado nas nossas mentes a nós mesmos como nossos salvadores, as nossas motivações como divina e a nossa força como benevolente, a gente nem pode se questionar. Para que a gente não seja herege, para que a gente não seja blasfemador sobre essa cidade construída sobre o monte. Né? E mais do que isso, essa confusão não proclama de forma alguma as boas novas e as promessas de Cristo para o seu povo. Né? Palavras que deveriam fortalecer a nossa fé e a nossa esperança em Cristo. Infelizmente, isso se torna um alicerce de esperança e fé no Estado e nos políticos. Novamente, quero repetir aqui que nada disso é para menosprezar ou para discriminar qualquer tipo de etnia, qualquer tipo de pessoas. A questão não se trata de raça. Todos nós temos uma necessidade de um Salvador. Todos nós, independente da nossa origem. Mas, contra isso, tem um argumento muito comum, mas também preguiçoso da parte do dispensacionalista, que afirma que essa que eu estou apresentando para vocês é a teologia da substituição. E a teologia da substituição é um ensino real, existe, mas você não precisa seguir essa teologia da substituição se você não é um dispensacionalista, não são opostos, né, como eles argumentam. A teologia da substituição, por exemplo, ensina que a igreja atual substituiu Israel como povo de Deus. E essa implicação é que a igreja significa não ser judeu. E essa questão fundamental é que a teologia da substituição ainda se apega a essa questão de Israel como uma raça. E assim como os dispensacionalistas, o fato de Israel ser uma fé significa que não há uma substituição. Pessoas da etnia judaica são tão elegíveis para fazer parte da igreja como qualquer outra etnia. Mas o jeito como eu gosto de abordar não pode haver uma substituição se Israel sempre foi uma fé. A questão é que a fé, antes da nova aliança em Cristo, era encontrada principalmente no povo judeu. E a analogia que Paulo usa para explanar isso é muito importante aqui. É a maior parte do capítulo 11 que está lá em Romanos. Então eu não vou ler agora, se você quiser pode dar uma lida depois, capítulo 11 de Romanos. Mas se você não está familiarizado com ela, Paulo explica com muitos detalhes para mostrar que há uma oliveira e os gentios foram enxertados nessa oliveira. E o que é enxerto? Se você não sabe o que é enxerto, é onde você corta um galho e conecta outro galho a essa parte. Uma vez que esse novo galho é colocado no toco do galho antigo, esse novo galho começará a crescer juntamente com a árvore. E essa é uma ótima analogia para o modo como a fé era, principalmente com o povo judeu. E agora os gentios são trazidos para ele, o que novamente apoia essa mensagem de Israel como uma fé. Os gentios são enxertados em uma fé, não em uma etnia. Os galhos que são cortados para permitir esse enxerto nos novos galhos ou qualquer outra coisa que ele trate nessa passagem, é parte de uma mensagem aos gentios para não se tornarem egoístas, para não se tornarem antissemitas. Também serve para ilustrar melhor os versículos que a gente leu em Romanos 9. Ele diz que nem todos os descendentes de Israel pertencem a Israel. E no caso de alguém não estar gostando de tanta referência a Paulo, como se fosse encontrado só esse conceito com ele, vamos colocar alguns textos aqui de alguns evangelhos. Em Mateus 3, por exemplo, quando João Batista é confrontado pelos fariseus e saduceus, ele diz a eles no versículo 9. Então, Mateus 3, 9. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. João Batista sabia que não se tratava de filho de Abraão em carne. Em João 8, vemos uma conversa também bastante interessante entre Jesus e seus ouvintes. Ele diz a ele nos versículos 37 a 39. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. E eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai. E vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. E eles ficaram ainda mais confusos, né? Porque Jesus disse para eles basicamente que eles são filhos do diabo. Então, mesmo aqui a gente vê Jesus confirmando que nem todo que é de Israel é de Israel. Israel
verdadeiro, a fé, ouve e acredita nas palavras de Cristo. Paulo, lá em Romanos 11, perguntou se Deus rejeitou seu povo. De forma alguma, ele responde. Então, ele lembra ao leitor que ele é apenas um descendente físico de Abraão. E pergunta se nós nos lembramos do apelo de Elias a Deus contra Israel, porque eles mataram os profetas de Deus, demolindo os altares, sentindo que ele é o único que resta que segue a Deus. Mas Deus diz a Elias que ele preservou um remanescente fiel para si mesmo. Paulo nos mostra essa verdade incrível. Então, até o momento, existia um remanescente escolhido pela graça. O fato de que esse remanescente foi escolhido pela graça e não por uma linhagem física tem que nos encorajar. Esse texto ainda acrescenta nesse entendimento de Israel como uma fé, ao invés de uma etnia, ao invés de uma fronteira política. Então eu gostaria de deixar esse pensamento com vocês. Como eu disse, eu sei que talvez eu tenha confrontado com algumas questões que você aprendeu desde cedo, como eu aprendi desde cedo. E, mais uma vez eu digo, não acredite apenas na minha palavra. Na verdade, leia isso na Bíblia. Né? A Bíblia é o nosso centro. Nós, como cristãos, nós temos que ver a Bíblia. A gente tem que obedecer a Bíblia. E ela é o cerne da nossa vida. Então, não acredite nas minhas palavras. Né? Veja por si mesmo aquilo que eu falei para vocês, de que Israel não é um povo específico, não é um Estado-nação. E sim, é uma fé, é aquilo que a gente acredita, é aquilo que as promessas lá atrás, todas, apontavam para Jesus, para o único e verdadeiro Salvador. Então, eu queria deixar isso com vocês porque eu não quero que a gente fique mais confundindo sobre quem é Israel. A gente tem que deixar um pouco, às vezes, de lado o nosso analfabetismo bíblico, né, que às vezes dá até continuidade para essa questão do dispensacionalismo, e dessa confusão que foi, né, popularizada, e a gente precisa entender realmente aquilo que Deus quer nos dizer. Né? Então, gostaria de deixar isso com vocês. Esse foi o nosso episódio de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.